Como o autoconhecimento pode trazer a excelência nas relações interpessoais e também no ambiente de trabalho? Alô pessoal, eu sou o professor Djalma Cremonese. Vou explicar para vocês a questão do autoconhecimento a partir da filosofia clássica ocidental. E eu vou chamar aqui um filósofo que vocês já ouviram falar. Ele é bem antigo, foi um dos primeiros sábios e pensadores ocidentais e o nome dele é Sócrates. Dizem que ele existiu ou não existiu, não temos muita certeza sobre isso, mas isso não é relevante para o nosso estudo. Uns dizem que ele existiu, outros dizem que ele é a síntese de uma escola filosófica. O importante é que ele é sempre lembrado e as suas ideias estão presentes ainda em nosso meio. Muito da filosofia ocidental buscou em Sócrates e em Platão os fundamentos para o pensamento racional nos nossos dias. Vamos lá então? Vamos explicar o que é o autoconhecimento a partir da filosofia socrática? E eu começo com uma frase que ele copiou, na verdade. Dizem que tinha um templo dedicado ao deus Apolo. Apolo era uma divindade muito famosa na antiguidade. Então Sócrates, caminhando lá por perto, naquele templo de Apolo, viu a seguinte frase: conhece-te a ti mesmo, que estava escrito nesse templo dedicado a Apolo. Então ele ficou pensando, conhece-te a ti mesmo, e ele fez essa reflexão mais para o lado pessoal. O que significa conhecer a si mesmo? E ele foi refletindo sobre essa mensagem durante toda a sua vida. Ele era uma pessoa que não sabia escrever, também não sabia ler, mas sabia muito perguntar. E ele levava o interlocutor, a interlocutora da época, a um pensamento racional, não religioso, para explicar a realidade. E a busca da verdade, a busca da sabedoria não está fora do ser humano, mas está dentro. Então, ele nos convida a fazer esse olhar mais introspectivo, não mais buscar fora de si, mas dentro de si, que cada um de nós sabe o que é a verdade, o que é o conhecimento, o que é a felicidade, o que é a justiça, o que é a bondade, o que é a beleza, está dentro de nós. Olha que legal. E ele levava os seus interlocutores através de belas perguntas. Ele se mostrava bastante ingênuo, ele não era muito bonito, ele tinha uma aparência um pouco de feiura na época, mas isso não impediu ele de cativar as pessoas, de ter amigos e também ter inimigos, aquelas pessoas que porventura não concordavam com as ideias desse pensador. E ele utilizava o diálogo, perguntando, questionando e levando o interlocutor a contradições. Esse processo de diálogo nós chamamos de maiêutica, que o primeiro passo seria a ironia, o segundo passo, humildade, o terceiro passo, a maiêutica, significa nascimento de um conhecimento novo. Maiêutica, ele que era filho de uma mãe chamada Sofrosino, e a Fenaretes, que era o pai, Sofrosino, e a Fenaretes, mãe, ela era uma parteira, mas Sócrates ajudou as pessoas a parir novas ideias. Olha que legal essa ideia. Muito bem, conhece a ti mesmo é voltar a si. Mas também estava naquele templo lá dedicado ao deus Apolo, uma outra frase que ele levou para a vida dele: nada em demasia, nada em excesso. Olha, e aqui ele está explicando que a virtude, a síntese do ser humano kalos agathos, do ser humano bom e perfeito, belo e perfeito, é o meio termo, é a virtude. Nem tanto os excessos de comer muito ou comer pouco, mas comer de acordo com aquilo que você se satisfaça, tenha prazer. E assim é para todas as coisas. Então, nada em excesso é a síntese do pensamento clássico antigo que Sócrates compartilha essa ideia.
Sabemos dele também, que chegou até nós, que ele tinha um princípio de humildade muito presente na vida dele. Correu um boato que ele seria a pessoa mais sábia da antiga Grécia, e ele ficou intrigado. Eu, o mais sábio? Aí ele começou a dialogar com os políticos da época, começou a dialogar com os poetas, os dramaturgos, os médicos, e aí ele percebeu que realmente ele era a pessoa mais sábia. Sabe por quê? Porque as pessoas que ele falava pensavam que sabiam e não sabiam muita coisa. E Sócrates tinha uma convicção: ele não tinha certeza que sabia muito. Por isso que nós conhecemos a ideia socrática a partir do eu só sei que nada sei, porque ele tem consciência da sua falta de conhecimento amplo, genérico. E quer dizer que nós estamos sempre buscando conhecimento, estamos chegando perto do conhecimento, mas a gente não sabe tudo. E a outra frase que nos remete a ele é essa reflexão que nós devemos ter na vida social, na vida familiar, de amigos, sempre refletindo. Ele fala assim: uma vida sem ser examinada, ela não merece ser vivida. Então, a autorreflexão, o pensamento, a filosofia, eu tenho que sempre estar pensando assim: será que eu estou sendo um ser humano bom e belo para a minha família, para os meus filhos, para os meus companheiros, para os meus amigos? No ambiente de trabalho, será que eu estou sendo uma pessoa atenciosa, uma pessoa empática, uma pessoa que respeita a individualidade do outro, uma pessoa que ajuda ao ser humano ser melhor, o ambiente de trabalho ser mais sadio? Ou eu sou aquela pessoa que sempre tem um pensamento negativo, que tem um pensamento pessimista, que aquele ambiente tóxico dentro consigo mesmo, né? Então, uma vida sem ser examinada não merece ser vivida. E outra frase para terminar é dele também: a ofensa não nos afeta, somente a nossa reação à ofensa. Bom, se alguém no ambiente de trabalho, na vida social, na família nos ofendeu, nós temos que nos perguntar se essa ofensa ela procede ou não. Se me chamou de mentiroso, se me chamou de corrupto, se me chamou de leviano, eu tenho que ver se realmente essa pecha, essa crítica, essa nomenclatura ou essa ofensa realmente me cabe. Se me cabe, eu tenho que tentar compreender e refletir sobre aquilo que o outro falou. Se realmente não me cabe, eu deixo passar, porque é melhor, diz Sócrates, a gente receber uma ofensa do que ofender as outras pessoas. E isso demonstra uma certa sabedoria, porque quem sabe, quem compreende, não age de uma forma errada. Então, isso que ele fala, exatamente essa ideia que eu tenho aqui. Ele diz exatamente aqui: ninguém faz o mal de uma forma voluntária. As pessoas fazem o mal porque muitas vezes desconhecem aquilo que é o bem. Não chegaram ainda a um patamar de evolução, de relações consigo mesmo e relações com os outros. Então, essa pessoa, nós temos que dar um crédito para ela, que ela ainda está em processo de evolução a nível de ser humano. Eu acho que o autoconhecimento é uma das razões principais para que a gente possa ter sucesso, excelência nas relações interpessoais, na relação com a gente mesmo. Quanto mais a gente se conhece, mais uma vida serena, ataráxica a gente vai ter, uma vida mais leve a gente tem. Mas tudo depende do autoconhecimento, que é um esforço tremendo que a gente tem que fazer para olhar para dentro de nós mesmos. E não adianta coach, não adianta professor, não adianta terapeuta, que ele pode ajudar, mas o passo quem deve dar é você mesmo. Estar predisposto a encontrar um caminho que muitas vezes ele é o mais difícil. Valeu? Se você gostou aí, comente, curta, compartilhe esse vídeo, fique mais vezes aqui com o professor Djalma, que a gente vai voltar a explicar esse tema, as relações interpessoais, autoconhecimento e leveza nas relações de trabalho também. Até logo mais.